Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, coloquei o título aí como A Fraqueza de Arão, ou como está na lição, Liderança Fracassada. Levando em consideração que essa liderança foi uma liderança substitutiva, ou seja, Moisés estava com Deus lá no monte, Arão ficou lá embaixo, e Arão teve de fato uma liderança fracassada. A oportunidade, irmãos, que Arão teve de poder fazer valer tudo aquilo que ele tivera ouvido de Deus, aquilo que foi orientado por Moisés, aquilo que ele viu lá no Egito quando ele estava indo com Moisés, agora ele teve a oportunidade de fazer valer, inclusive, até o significado do seu próprio nome. Embora o significado do nome Arão, ele tenha uma certa... não tem uma unanimidade na sua definição, entre elas, olha as expressões ou as possibilidades de significado do seu nome. Ensinador, elevado, exaltado, iluminado, grande nome. Tudo tem a ver com aquilo que ele poderia ter se tornado se ele levasse em consideração a liderança do povo com determinação, com perseverança, com um auxílio do Espírito Santo. Irmãos, era isso que Arão precisava. Era isso que ele deveria fazer. E até o autor aqui faz a pergunta, né? Como foi possível que a liderança de Arão falhasse de maneira tão gritante? Sabe? Arão, infelizmente, teve uma, vamos dizer assim, uma fragilidade em sua liderança, uma vez que ele chega a descrever para Moisés que aquele povo estava a ponto de apedrejá-lo. Independente, irmãos, do que aquele povo que preferia fazer, quisesse fazer, ele deveria ser destemido em relação ao que Deus tinha para a sua vida. Lembre do texto de Salmo 118 e verso 8, melhor é refugiar-se no Senhor. E o próprio texto de Atos, capítulo 5, o próprio Pedro fala, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então não é a maioria que deve me pressionar a eu reivindicar os preceitos de Deus. Eles são irrevogáveis, invioláveis e de forma inquestionável, posso dizer assim, inegociáveis. Lamentavelmente, Arão negociou o que ele tem por princípio, a ponto dele mesmo pedir: me tragam argolas e objetos de ouro. É de Arão que parte essa iniciativa, e o povo então o concede. E ele chega a descrever: amanhã teremos festa ao Senhor. Irmãos, como assim? Como ter festa ao Senhor através de uma representação? Deus tinha dito: com mão forte e com braço estendido tirarei o povo de Israel, para que saibais que eu sou o Senhor. Era essa a lembrança que deveria ficar. E agora, após o próprio bezerro, o animal ter sido ali construído em ouro, eles não só o veneram, mas eles atribuem àquele animal que foi tirado, que foi o responsável por tirá-los do Egito. Irmãos, isso é uma coisa surpreendente. Como é que algo que foi criado naquele momento seria responsável de algo anterior? Alguém pode dizer: não, Abel, mas ele acreditava no bezerro em situação sobrenatural, independente. O Deus foi criado naquele momento, ou melhor dizendo, a imagem foi criada naquele momento, não Deus. A expressão que ele usa para deuses é a mesma expressão Elohim. Mas eu confesso que eu concordo com o comentário bíblico adventista, quando ele chega a dizer assim: a expressão ali, embora seja dita no plural, o sentido quer dizer faz-nos um Deus, ou seja, um Deus como outros deuses semelhantes a esse, mas não comparado ao Deus Criador, que é único. E é nesse aspecto que nós vemos que o próprio povo não teve a devida paciência para aguardar por Deus. No capítulo 9, do livro de Deuteronômio, do versos 1 verso 7 ao verso 11, Moisés faz ele relembra ao povo da decadência desse ato do bezerro de ouro que ocorreu ali em Êxodo 32. Ele chega a descrever assim: após os 40 dias, eu saí de lá e Deus disse que o povo tinha se corrompido. Então, o povo esperou ali por Moisés, não aguentava mais a espera, e como eles materializam tudo o que eles acreditam, eles quiseram materializar Deus para colocar em condição de que estes foram os deuses que nos tiraram. Isso nos faz lembrar a mesma situação que acontece no período do profeta Samuel. Por favor, nos coloca um rei que vá à nossa frente, que esteja diante de nós, ou seja, alguém que seja físico, alguém pessoal. E Deus queria com que eles agissem pela fé, para que Deus, de forma sobrenatural, os agisse em sua vida. Mas sabe o que acontece? A demora, suposta demora, de Moisés em relação à sua resposta, fez com que ele se desviasse, fez com que ele se deslizasse na fé e naufragasse
em sua confiança em Deus. A gente lembra disso naquela parábola dos talentos. Lembra? Quando é dito ali no capítulo 25 de Mateus, quando ele fala que a um deu 5, a um deu 3, ele fala assim, e a outro deu 1. Depois de muito tempo ele voltou. Aquele senhor voltou, muito tempo. Então o povo deveria esperar de maneira que possa ser aguardando com um preparo. Aqueles que ganharam 5, que ganharam 3, que ganharam 2, eles granjearam os seus talentos e trabalharam, ou seja, aguardando com vigilância. O outro enterrou. Então o tempo de espera do Senhor voltar foi, infelizmente, para ele sem produtividade, porque ele não fez uso do tempo e do talento que ele recebeu. A mesma coisa a gente nota também no capítulo 25 de Mateus, com a parábola das 10 virgens. E tardando o noivo, dormiram todas. 5 estavam de fato preparadas e 5 não. Então, assim, independente da demora, uma coisa é certa, Deus vai voltar. Ele vai agir. E no tempo certo ele vai nos surpreender com a maravilhosa volta dele nas nuvens dos céus. Então, eu faço valer a promessa da carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e no verso, deixa eu me ver aqui, segunda carta de Pedro 3 e o verso 4, 9, 11 até o 14. Lá ele fala, o Senhor não está da sua promessa como alguns dizem, mas ele não quer que nenhum se perca, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Em suma, irmãos, sejamos líderes com perseverança. Pessoas que não negociam os princípios de Deus. E que, independente da maioria, que estejamos ao lado do Senhor. E que eu e você possamos fazer valer e assumir a liderança que Deus nos deu. Arão foi fracassado, mas pela intercessão de Moisés, de acordo com Deuteronômio capítulo 9, verso 20, ele foi poupado, porque Deus de fato iria matá-lo. Mas a intercessão de Moisés fez com que ele fosse absolvido. E Deus lhe deu mais um tempo de graça para Arão, que foi utilizado proveitosamente a ponto dele lá na frente ter sido escolhido para com que a sua vara brotar, ele foi o personagem central para coordenar uma vida e uma filiação de sacerdotes para o reino de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe e que a sua misericórdia nos alcance todos os dias. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua mensagem e suplicamos que o Senhor nos auxilie para vivermos à luz da Tua santa e boa vontade. Tem misericórdia, Pai, de nossos fracassos e nos ajuda a permanecermos em Teus caminhos e dar-nos força para sermos perseverantes em Tua causa. E pedimos as bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandiosamente e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.